eu te convido a pensar comigo o que chamamos de conhecimento científico. Eu te convido a fazer parte de um movimento de desaceleração da ciência, uma estratégia de lentidão para contemplar a música que está por vir. Bah. Quem sabe uma hora eu falo sobre isso, mas a princípio, vamos junto, porque caminhando a gente vai entendendo que movimento é esse. Quando a gente fala essa palavra ciência, a ciência, tem um monte de coisa ali dentro. Tem um monte de categoria, divisões, subdivisões. Tô meio fanha, que eu tô gripada. Essas divisões, às vezes a gente vê, né, na escola, nos apostilas, vestibular, ciências e suas tecnologias, linguagens, matemática. E aí tem as divisões dentro de ciências, na escola, por exemplo. Vai passar um monte de carro também. Acho que eu não vou editar o som desse vídeo, então fiquemos assim. Dentro de ciências tem biologia, física, química. Mas, por exemplo, o que significa produzir conhecimento científico? Onde isso acontece? Como? Você entra numa graduação. Vamos supor que você escolheu fazer letras. Você fala, o que letras tem a ver com ciência? O que literatura tem a ver com ciência? Aí lá no curso você se interessa em estudar uma área muito específica, do trovadorismo, não sei, vou lembrar do que eu lembro de língua portuguesa da escola, né? Uma cultura inglesa, cultura francesa, alguma coisa assim, de tipo textos, a literatura de outras culturas. E você quer aprofundar a sua pesquisa, o seu aprendizado sobre esses assuntos. Você pode fazer um mestrado acadêmico, que é uma pesquisa científica em letras. Você pode fazer um doutorado, que é uma pesquisa um pouco mais aprofundada, no sentido de que você vai criar um problema em torno do seu tema de interesse, mais ou menos inédito, que só você está trabalhando daquela forma, naquele problema. Então, ciência, será que a gente pode... Eu não quero entrar aqui e ficar na mania de generalizar. Tá de espirrar. Mas será que a gente pode dizer então que ciência é fazer essa pesquisa mais aprofundada? E pode ser em qualquer área. Hoje, ou desde mais ou menos século XIX, a produção de conhecimento científico está intimamente relacionado com a produção de tecnologia. E o que a gente está chamando de tecnologia? O óleo não é uma tecnologia? O lápis grafite não é uma tecnologia? A escrita e a linguagem não são tecnologias? Então a gente tem que ter isso em mente quando pensa em ciência e produção de tecnologia. Se a gente pensar que tudo isso é tecnologia, linguagem é tecnologia, escrita é tecnologia, tudo isso veio muito antes da invenção da ciência como um modo sistemático de pesquisar a natureza. Será que a gente pode dizer que a ciência é a arte de propor problemas e buscar soluções para esses problemas de uma forma sistemática, que exige que toda uma comunidade compareça na criação desses problemas e na solução desses problemas, que não é um indivíduo sozinho que vai fazer? Aí entra uma dúvida. Como a gente sabe fazer esse problema, criar esse problema? Como a gente sabe que esse problema é legítimo, que é realmente um problema?
E todas essas questões sobre o que a gente chama de ciência, conhecimento científico, estratégia da lentidão, movimento de desaceleração, a minha fala mansa, tentando não acelerar o jeito que eu falo, que é inclusive um jeito que não serve para esse espaço das redes sociais. Mas quando a gente nada contra a corrente, nem tudo a gente vai se adaptar para se encaixar. É mesmo necessário? Enfim. Então todas essas questões estão chegando, estão reverberando junto através da leitura de alguns livros. Dois que eu tô lendo com a Camila, que eu não sei se vou marcar ela aqui, provavelmente sim na legenda. A gente tá lendo Bergsonismo, do Deleuze. E o outro é Uma Outra Ciência Possível, da Isabelle Stengers. Não sei pronunciar o nome dela, acho que é francês. Stengers, não sei. Isabelle. Então, fica o convite para pensarmos o que estamos chamando de conhecimento científico. Na verdade, não vai se encerrar aqui nesse vídeo. A ideia é que ao longo das leituras eu venha compartilhar com vocês esses pensamentos sobre a complexidade e as disputas internas que existem na academia, entre cientistas, filósofos não são cientistas, uma rixa, e é divertido quando não é com a gente, né? Mas aí quando é com a gente, na verdade, não sei se divertido é a melhor palavra, porque isso implica em apagamentos, né? Apagamentos históricos. Eu diria divertido assim, foi uma péssima escolha de palavras só pra apagar com essa palavra aí, não é nada divertido, porque essa rixa que não está isolada só na bolha intelectual, ela reflete e também joga luz, interfere, né? Interage com a sociedade e reflete as estruturas da sociedade. Nisso a gente pensa o que é uma ciência, o que é a produção de conhecimento científico num sistema capitalista. Que ciência é essa? Uma ciência intimamente ligada, alinhada a interesses das indústrias. Que tipo de conhecimento a gente produz? Então esse livro, Uma Outra Ciência Possível, dá várias pistas pra gente pensar criticamente o que tá acontecendo no mundo científico e pra gente não ser ingênuo, né? Tem tanto conhecimento no mundo que uma galera aí já pensou, já desenvolveu, e nesse agito de redes sociais, de excesso de estímulos, de aceleração, de mundo acelerado, tudo bem que a gente vê por observações astronômicas que o universo se expande aceleradamente. Uma interpretação aí dos dados, né? Mas precisa o nosso mundo ser acelerado? Então, esse movimento de desaceleração é muito interessante, porque ele vai olhar para as consequências desse tipo de ciência associada à indústria, única exclusivamente assim. As consequências para o meio ambiente e qual seria o papel da universidade, da academia, né, dos cientistas. E a gente está cumprindo com esse papel. A gente deve ficar alheio aos problemas do mundo quando o conhecimento que a gente produz impacta. Isso é uma discussão que eu vou trazer aqui em outro vídeo, provavelmente, ou em algum texto, que aconteceu também ano passado, muito forte, foi revivida com o filme do Oppenheimer, né, Bomba Atômica. E aí, lá no Rio de Janeiro, eu participei, fiz uns encontros com o pessoal
conversando sobre ética e ciência, né? A gente leu 2 peças, A Vida de Galileu, de Brecht, e Os Físicos, de Reinhardt. São peças que refletem sobre o papel dos cientistas na sociedade. Acho que vai ser uma série. Não sei se eu vou dar. Vamos dizer que vai dar tudo certo. É isso aí. E eu ia falar, bom, se rolar um interesse de vocês, mas acho que eu vou fazer mesmo assim. Então, como que eu encerro esse vídeo? Acho que ficamos por aqui.